Olá, olá, então, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro. Hoje vamos então falar sobre cemitérios. Já falámos aqui várias vezes sobre isso, mas tentamos trazer a cada dia, a cada live que fazemos, a cada vídeo, tentamos trazer uma abordagem diferente, tentamos trazer informação diferente para que possam, digamos assim, usufruir das coisas sempre com informação atualizada, com informação o mais aprofundada possível dentro daquilo que nos é possível falar. Okay? Porque uma coisa é o que nós sabemos, outra coisa é o que nós dizemos. Então, cemitérios. Cemitérios para começar, do ponto de vista técnico, toda a gente aqui já sabe, né, que aqui na Casa de São Lázaro o bruxo trabalha com mortos. Pronto, até aí já toda a gente sabe. E qualquer pessoa trabalha com mortos, pode ou não admitir. Né? No caso do bruxo, o bruxo trabalha mesmo com mortos até desde sempre, né? Com espíritos, né? Desde sempre. Então, do ponto de vista técnico, e o bruxo fala com propriedade, porque o bruxo é coveiro e agente funerário, do ponto de vista técnico, há dois tipos de cemitério. Há aquele cemitério que é exclusivamente cemitério, okay? Em que há campas e jazigos, basicamente, e todo o tipo de infraestruturas e serviços que são, digamos assim, destinados à execução e destinados ao setor funerário. E depois há aqueles que têm, digamos assim, são mais antigos e têm, de certa forma, uma componente extra, que é as capelas e as igrejas. Quando falamos de um cemitério puro e duro, cemitério, mesmo cemitério, por isso é que há inclusivamente em inglês uma distinção entre cemetery e graveyard. Okay? Quando falamos de cemetery, cemitério, falamos então do cemitério puro e duro, com tudo o que está associado ao serviço funerário, ao setor funerário. Quando falamos de graveyard, que é uma junção de duas palavras, grave, cova ou sepultura, e yard, jardim, falamos então daqueles que têm a capela. Porque o graveyard significa com campas à volta da capela. Okay? Portanto, logo aqui nós distinguimos imediatamente dois tipos de locais com duas abordagens completamente diferentes. Okay? Não só do ponto de vista técnico, não só do ponto de vista do setor funerário, mas, inclusivamente, do ponto de vista espiritual. Okay? Um cemitério com capela ou sem capela é diferente. E a diferença não é a capela. Ok? O que é que vai acontecer? Agora que sabemos o que é um cemitério, que é basicamente um local onde há campas, onde há jazigos, onde são feitos serviços funerários, isso é uma parte. Mas do ponto de vista espiritual, um cemitério é muito mais. Ok? E se tiver capela, ainda é mais diferente. Um cemitério é uma sociedade. Um cemitério, dentro de um cemitério, está
uma sociedade, toda ela montada e hierarquizada, em que vocês têm todo o tipo de pessoas, todo o tipo de espíritos, que tiveram um nome, tiveram um apelido, tiveram uma vivência, tiveram uma experiência de vida, e essa experiência está refletida nesses próprios espíritos. Ok? Sarugo, o cemitério está cheio de espíritos? À partida, não. À partida. De um ponto de vista elevado, não. Espíritos evoluídos não estão presos num cemitério porque eles sabem que aquilo é um cadáver, aquilo foi um corpo no qual eles estiveram a conduzir uma encarnação, e então, do ponto de vista espiritual, um espírito evoluído não está preso ao seu cadáver. Ok? No entanto, aquilo pode... que é outra coisa. As pessoas, quando morrem exatamente por aquilo que foram. As pessoas, quando morrem exatamente como viveram. O que é que isto quer dizer? Se uma pessoa morreu como escriturário, o que ele vai saber fazer, porque a morte não santifica nem glorifica ninguém, a morte por si só não atribui competências a ninguém. O escriturário que morreu é o mesmo que está ali. Escriturário. Então vocês vão encontrar dentro do cemitério todo o tipo de espíritos, com todo o tipo de profissões, como devem calcular. Há uma hierarquia, e conforme a evolução do próprio cemitério em si, esse cemitério pode ter uma gestão espiritual diferenciada. O que é que isto quer dizer? Se for um cemitério muito antigo, os espíritos que vão estar ali são esses espíritos antigos, que têm a vivência que tiveram e cujos responsáveis espirituais estarão inseridos nessa vivência e nessa cultura. Se for um cemitério mais evoluído, mais desenvolvido, significa que vocês vão encontrar vários tipos de grupos de espíritos dentro daquela sociedade. Temos uma sociedade que são todos, a totalidade dos espíritos que ali se encontram, mas dentro desses espíritos, tal como cá fora, tal como na vida, aqueles mortos estão organizados, digamos assim, em grupos daquilo a que se afinizam, certo? É a mesma coisa. O universo é um sistema ordenado e a morte é exatamente a mesma coisa. Continua tudo. Vamos imaginar. Temos, por exemplo, uma zona do cemitério em que estejam judeus. Ou, imaginando que naquele cemitério temos judeus ou qualquer outra religião, o natural vai ser que os espíritos que professam essas religiões se unam, se reúnam em grupo. Então, esses espíritos são grupos diferenciados. Logo aí, num grupo do total de espíritos, encontramos vários, por exemplo, por religião, por ideias políticas, por formas de estar na vida, por etnias. É uma sociedade, tal como a nossa,
exatamente igual à nossa. Então aí nós vamos encontrar vários gestores dentro desse cemitério a nível espiritual. O que significa que um cemitério evoluído pode ter várias entidades responsáveis e atuantes dentro desse cemitério. Os evangélicos vão estar numa determinada maneira, os judeus vão estar de outra, os católicos vão estar de outra, os praticantes de religiões de origem afro ou de matriz afro, outra. E cada um vai responder mediante aquilo que era. Ok? Saruga, então, mas isso não cria um conflito a nível espiritual? Não. A nível espiritual, não. Toda a gente a nível espiritual convive. Porque estão, digamos assim, em faixas diferentes. Faixas vibratórias diferentes. Faixas energéticas diferentes. E, portanto, um católico não vai bater de frente com um judeu. Porque estão em faixas completamente, em registros energéticos completamente diferentes. Ok? Mas então o que é que vai acontecer? Os católicos são, digamos assim, representados ou orientados, ou o gestor daquelas almas, daqueles espíritos, vai ser uma entidade católica e respeitada pelos católicos e reconhecida pelos católicos. Os judeus a mesma coisa, todos os outros a mesma coisa, cada religião, cada profissão, tudo assim, tudo organizado. Há sempre uma entidade que fica responsável por responder, por se apresentar, por dar a cara, tal como nós. Os espíritos encarnados, a mesma coisa, somos todos espíritos, é a mesma coisa. No entanto, digamos assim, esses gestores espirituais, esses espíritos que estão encarregues de fazer o bom desenrolar do dia a dia dentro desses cemitérios, pode haver um, pode haver dois, pode haver vários, conforme o tipo de espírito que estiver ali. Ok? E, Sarugo, não há conflito entre os católicos? Não. Os católicos fazem uma parte, os outros fazem outra, cada um faz a sua, não tem conflito nenhum, porque lá está, níveis diferentes. Agora, quem acede a esses espíritos? Quem tiver capacidade. Quem comunica? Quem tiver capacidade. Quem consegue aceder a esses vários níveis, a esses vários grupos de espíritos? Quem tiver capacidade. É possível contactá-los todos? Perfeitamente possível. Então, o que é que vai acontecer? Esses espíritos, querendo, sendo vontade deles, vão responder ou não a quem se apresentar. Porque os espíritos não são obrigados a nada. Espírito nenhum é obrigado a nada. Okay? São livres. Estão livres, estão mortos. Não podem morrer duas vezes. Ou seja, nós não podemos ameaçá-los com a morte, porque não têm medo de morrer, já estão mortos. Não é? Não adianta. Eles respondem ou não, mediante determinadas características da pessoa que se apresenta. Essas características, basicamente, não têm a ver com títulos, não têm a ver
com regras mundanas, tem a ver, acima de tudo, com vivência e com o nível moral de quem se lhes apresenta. Pode-se apresentar um advogado e por qualquer motivo querer comunicar com outro advogado já morto? Pode. O advogado já morto é obrigado a responder? Não. O advogado, só porque é advogado, é obrigado a responder só porque o outro também é advogado? Não. Porque pode não o conhecer, pode não o querer conhecer, ou pode não lhe reconhecer competências profissionais ou espirituais ou morais para querer comunicar-se com aquele indivíduo que se apresenta. E, portanto, o silêncio. Os espíritos só se comunicam com quem eles querem. Tem que haver alguém que se apresente, mas esse alguém tem que ser reconhecido perante os espíritos. Não é reconhecido perante o mundo. Não é comprar isto na internet e bora lá que eu sou pai de santo e vocês vão falar todos comigo. Não vão. Não vão. Mas, Charugo, já agora, os espíritos só se comunicam no cemitério ou é um sítio essencial para se comunicar com os espíritos? Não. As pessoas morrem só no cemitério. Ninguém morreu no cemitério. Ou uma percentagem muito mínima de um ataque ou de uma coisa ali, mesmo à porta ou mesmo dentro. É muito raro alguém morrer dentro do cemitério. As pessoas são enterradas no cemitério. Que é diferente. As pessoas morrem em qualquer lado. E muitas vezes ficam ali, onde morreram. E comunicam-se. O que é preciso? Alguém com capacidades mediúnicas para ouvir o morto que se apresenta. Mas, se a pessoa não tiver condições morais para se apresentar, não vai ouvir nada. Porque, se os espíritos não quiserem falar, não falam. Ninguém os pode obrigar. Reservam só silêncio. Onde estiverem, ou em qualquer parte. Sarugo, você já falou com espíritos dentro de cemitérios? Já. Já trabalhou? Já. A nível espiritual? Já. Em quantos cemitérios já trabalhou a nível espiritual? Muitos. Muitos. Não só a nível profissional, mas antes de ser profissional, antes de ser coveiro e antes de ser agente funerário, já era médium. Já trabalhava. Sempre com mortos. Portanto, eles simplesmente puxaram para isso. Portanto, eu sempre trabalhei. Muito antes de fazer isto a nível profissional. E fora do cemitério, já falou? Diário. Diário. Ok? Qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer sítio, há um espírito que pode querer comunicar. Você é obrigado a falar com ele? Não. O critério que eu uso é exatamente o mesmo que eles usam. Este espírito merece ou não merece falar. Ou merece ou não merece que eu responda. Já tive espíritos que me abordaram e que me disseram: Sarugo, irmão, se você comunicar comigo e quiser ouvir o que eu tenho para lhe dizer, que é muito importante, eu sei onde está um tesouro escondido, você só tem que ir lá buscar. Corta. Corta. O que eu quero é palco, o que eu quero é audiência, não há tesouro escondido. Nenhum. Nenhum. O maior tesouro que eu conheço sou eu próprio. Que sou uma rica bisca, né? Eu é que sou o maior tesouro. Então, quando eles vêm com este tipo de discurso,
Vocês acreditariam que uma pessoa fez para vos dar um tesouro? Então porquê é que acreditariam que um espírito se vai aproximar de vocês para se dar um tesouro? Está na vossa moral, o vosso nível moral, o vosso padrão, é que atrai aquele tipo de espíritos que vocês trabalham ou não trabalham. Ou que querem ou não querem. Então, dentro do cemitério é exatamente a mesma coisa. E cá fora é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Voltando a focar novamente no cemitério. Um cemitério pode estar em paz ou em guerra? Pode. Perfeitamente. Um cemitério pode inclusivamente estar ao abandono. Ok? O que é que isso quer dizer? Um cemitério pode inclusivamente não ter ninguém com competência suficiente que consiga comunicar, que consiga orientar e ser orientado pelas entidades, pelos espíritos que lá estão, para se fazer o que eles precisam e para se fazer o que eles sentem necessidade para estarem pelo menos num mínimo de paz. Isso pode perfeitamente acontecer. O que é que isso vai trazer? O que é que isso vai criar? Isso vai criar um padrão energético dentro daquele cemitério. Isso é que há cemitérios em que vocês se sentem muito bem e há outros que nem tanto. Porquê? Porque o cemitério pode ter uma série de problemas lá dentro. E que não se vê. A olho nu aquilo está tudo organizadinho, está tudo limpinho, está tudo bonitinho e não passa nada. Mas passa. Porque vocês entram lá e a vossa cabeça vem a 1000. Porque aquilo está... Ai, Sarugo... eu vou ver o meu paizinho, a minha mãezinha, o meu familiarzinho e olha, tenho dias que nem consigo lá entrar porque eu sinto que não sou capaz. Pois não. Porque um único espírito não consegue influenciar tudo o resto, a menos que seja o gestor, a menos que seja o responsável. O que é que acontece? Quando aquele espírito não tem força para dominar a sociedade que é suposto, ele perde a autoridade. O que acontece é que há uma espécie de uma revolta dentro daquele cemitério. Aqueles espíritos andam ao Deus dará porque não respeitam a autoridade que é suposto lá terem. E isto pode acontecer em vários grupos ao mesmo tempo. Então, aqueles espíritos andam ao Deus dará, andam sem lei, andam fora da lei. E então podem criar problemas graves. Graves. E pode inclusivamente haver discrepâncias entre grupos de objetivos, ou seja, um grupo querer uma coisa, outro grupo querer outra e aquilo andar ali torto. Ok? Há muitos espíritos que não têm esclarecimento, não têm quem os oriente em vida e, portanto, vivem e morrem desorientados. Quando chegam ao outro lado, continuam na desorientação que lhes era comum, que lhes era natural, infelizmente, porque continuam a querer as mesmas coisas. Um espírito que é bêbado continuará bêbado, continuará a ter desejos de beber, continuará à procura de satisfazer esse desejo. Muitas vezes as entidades que são responsáveis por esses cemitérios têm um trabalho muito difícil porque não só não têm médios competentes para poder trabalhar, como também têm uma comunidade de espíritos muito difícil de ser orientada, porque não querem. E então nessas horas existe, digamos assim, mecanismos na lei que permitem que esses espíritos simplesmente fiquem ali aprisionados para não poderem fazer nem mal a eles próprios, nem mal a mais ninguém.
No entanto, naquele local a energia é diferente. É mais pesada. Por isso é que muitas vezes verificamos fenómenos físicos evidentes dentro de um cemitério. Verificamos muitas vezes que certos cemitérios, em certas zonas, têm uma temperatura diferente. Verificamos em muitas zonas que certos cemitérios têm problemas constantes, crónicos, com temperatura, com eletricidade, com umidade, com problemas de todo o tipo de infestações, seja de ervas daninhas, seja de animais, baratas, moscas, ratos, tudo. Vocês vão verificar que há toda uma série de sintomas dentro de um cemitério que indicam se esse cemitério está bem ou está mal. Ok? Inclusivamente, há cemitérios em que as condições são de tal forma negativas que há vazamento de líquidos. É o chamado necrochorume. É o corpo a desfazer. Que dá líquidos e dá sólidos. Então, quando esse necrochorume extravasa, ou por alguma maneira está mal orientado e de alguma maneira se manifesta à superfície por vazamento, isso atrai determinado tipo de energia, isso atrai determinado tipo de espíritos, que pode eventualmente nem sequer pertencer àquele cemitério, mas que tendo de alguma maneira acesso àquela energia negativa daquele necrochorume, acabam, digamos assim, por criar uma zona vibracional dentro do cemitério profundamente negativa. E a pessoa chega ali e sente-se mal. E a pessoa chega ali e começa a chorar. E a pessoa chega ali e fica depressiva. A pessoa chega ali e sente-se tonta. A pessoa chega ali e a primeira coisa que ela tem é uma vontade de se ir embora. A pessoa chega ali e nem dá vontade de lá ir mais, porque meteu as flores, por exemplo, virou as costas, foi buscar um jarro de água e as flores murcharam. Porque o ambiente vibratório naquele local é de tal forma intenso e pesado que a pessoa não aguenta, as flores não aguentam, as velas não aguentam. Há zonas em que, por exemplo, são muito achacadas com essas bicharadas, vespas, bichos, cheiro. Aquilo... Bastante foi uma pesquisa muito rápida, muito simplificada às vezes, verificamos imediatamente que aquela campa é uma campa de uma pessoa que foi muito complicada em vida. Então, tudo isto cria um ambiente dentro do cemitério. Vamos imaginar, por qualquer motivo, que naquele cemitério há, por qualquer motivo, alguma pessoa que teve alguma proeminência social e que, à conta disso, houve pessoas que lhe agradeceram, que vão lá pôr uma florinha, que vão lá pôr uma placa de agradecimento, que vão lá pôr uma vela. O que acontece é que a vibração desse local é completamente diferente. E a pessoa passa por aquele cemitério, parece que a primeira coisa que faz a seguir à porta é uma sensação de desconforto. Chega ali no meio do cemitério, já não aguenta, a vontade é voltar para trás, mas pronto, a pessoa por obrigação quase
tem que ir ali porque quer agradecer, quer fazer alguma coisa, e quando chega àquele local, naquele espírito, naquela área, relaxa, sente-se bem, sente-se tranquila, fica em paz consigo mesma e acaba por ser influenciada positivamente pela energia que está ali naquele local, pelos espíritos que estão naquele local. Então, há centenas de componentes que podem influenciar um cemitério. Muitas vezes, as entidades responsáveis, gestoras daquelas almas, daqueles espíritos, têm profunda dificuldade. Tem que haver um trabalho de vigilância em cima dos mais difíceis, um trabalho de vigilância constante. Às vezes há espíritos que estão dentro de um cemitério e que são, sei lá, o assassino não sei das quantas, de 1800 ou 1700 e aqueles espíritos nunca mudaram a sua atitude. Nunca houve uma transformação moral. E, portanto, naquele espaço é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo registro. No entanto, há outros que são uma coisa absolutamente maravilhosa. E quando as pessoas vivas, quando há alguém que sabe o que está a fazer, que tem conhecimento e sabe orientar e ser orientado e corresponder àquilo que é pedido, há uma transformação brutal dentro do cemitério. Porque a energia acaba por ser transformada. Então, sabem aquelas velhinhas? Aquelas. Andam lá, jarrinho de água para trás, jarrinho de água para a frente. Aquelas que ninguém conhece, ou que toda a gente conhece, e que andam ali e param aqui. Depois mais um bocadinho, param ali. Depois, mais para lá. Aquelas senhoras muito católicas, sempre com o tercinho na mão. Deus abençoe. Vá com Deus. Essas pessoas, muitas vezes, são elementos de muita importância dentro de um cemitério. Porque são aquelas pessoas que conheciam em vida muita daquela gente que está ali enterrada. Hoje conhecem os descendentes, os filhos, os sobrinhos, os netos. E de vez em quando param ali, dizem: olha a tia Arminda, olha o senhor João, olha que trabalho bonito que fez aqui o sobrinho do tio António, que pôs-lhe aqui uma campinha mesmo à maneira. Isso muitas vezes facilita muito o trabalho espiritual dentro daquele cemitério. Porque aquele espírito acaba por ser... Porque há alguém que está a elogiá-lo, há alguém que está a valorizá-lo. Essas senhoras muitas vezes conheciam as pessoas, conhecem os familiares e muitas vezes, quantas vezes, essas pessoas são como que chamadas para ir visitar o cemitério diariamente. Porque os espíritos vão buscá-las a casa.
para elas irem lá pôr uma aguinha, para elas passearem ali, para as almas não se sentirem sozinhas. Porque até na morte há solidão. E a pior coisa que pode acontecer a alguém é sentir-se só, em vida ou em morte. Não há pior coisa. Por isso é que verificamos muitas vezes que certas pessoas, os velhinhos, vão visitar aqueles cemitérios com mais frequência do que seria habitual, do que seria considerado por nós normal, porque aquelas pessoas vão visitar quem lhes pertencia e quem os reconhecia, a eles também. É uma forma de se manterem vivos dos dois lados. Uma senhora de 80 anos, à partida, todas as pessoas da geração dela serão muito poucos os que estarão em vida ainda, encarnados. E, portanto, ela vai ao cemitério e lembra-se daquilo e daquilo e daquilo. Umas vezes bem, outras vezes mal, porque ninguém é perfeito. Mas enquanto se lembram e não se lembram, relembram-se dos dois lados. E mantêm-se vivos na lembrança. Outra coisa que também já agora acontece muito nos cemitérios, pelo menos nos mais antigos, agora é diferente. Agora, mesmo assim, já estamos a voltar a fazer alguma coisa. Já se vê coisas em cemitérios absolutamente maravilhosas. Mas os cemitérios mais antigos tinham, digamos assim, uma cultura dos vivos que era representada ali na morte. E a gente às vezes verifica na arte cemiterial flores, imagens, símbolos que verificamos, tem uma força, aquilo é uma coisa brutal. Brutal. Há ali símbolos que falha a luz, falha a câmara fotográfica, falha tudo. Às vezes até falha a força nas pernas. Porque é de tal forma forte que interfere com a coisa mais próxima da energia espiritual, que é a eletricidade. A energia. Então, hoje em dia também já há muitas, já tenho visto coisas maravilhosas, absolutamente maravilhosas. Por exemplo, ainda no outro dia estava num cemitério e vi uma guitarra representada na pedra, porque aquela pessoa era guitarrista, era músico. Microfones. Já vi coisas absolutamente maravilhosas. Hoje em dia não temos, digamos assim, no meu entender, uma arte tão rica como era antigamente, mas temos uma arte cemiterial ainda muito rica, graças a Deus, e já está, as pessoas já estão, digamos assim, a viver mais a morte, porque nos vai calhar a todos, né? Nós quando nascemos é para morrer, não é para mais nada. Ou melhor, para duas coisas: para morrer e para evoluir, se quisermos. Às vezes não queremos. Então, a vida dentro de um cemitério, a nível de padrão energético e espiritual, não é igual. Pode ser muito diversa. Há uma ordem estabelecida dentro de todos os cemitérios. E essa ordem não pode ser interrompida. Se por qualquer eventualidade acontecer alguma coisa fora do normal, fora da ordem, isso depois vai ser restabelecido. Portanto, qualquer pessoa que vá fazer mal dentro do cemitério vai ser castigada. Porque esteve a perturbar a ordem natural das coisas. Todo o cemitério que não tem ninguém para atender é um cemitério pobre.
não a nível económico, porque não tem nada a ver com a economia, mas é um cemitério pobre porque não há quem o atenda. E quando os cemitérios não são atendidos, devidamente atendidos, normalmente há muitos problemas. Problemas à volta do cemitério, problemas relacionados com o cemitério. Okay? Por exemplo, ou o pessoal de trabalho, coveiros, não se aguenta dentro do cemitério, ou o pessoal é profundamente doente, ou o pessoal a determinados vícios, que a pessoa pode ter um vício, mas acaba, digamos assim, por ser potenciado esse vício devido ao trabalho ou devido à influência dos espíritos em cima daquela pessoa. E quando falo de coveiros, não falo só de coveiros. Todo o pessoal que esteja relacionado com o setor funerário, coveiros, construtores, marmoristas, agentes funerários, pessoal de limpeza, todas essas pessoas que estão em contacto com aquele ambiente são influenciadas a nível espiritual. Por isso é que depois a vida dessas pessoas era uma coisa antes de entrarem naquele setor e passa a ser uma coisa depois. E não tem nada, absolutamente nada, a ver com a parte económica. Tem a ver que a pessoa lida com uma energia com a qual pode ser compatível ou não. Se a pessoa não for compatível, a pessoa vai pagar muito caro o facto de estar ali. É a mesma coisa que nós insistirmos que somos um peixe. Nós não somos um peixe. Nós não respiramos debaixo d'água, não temos essa capacidade. Mas há pessoas que existem e que querem estar ali. E que depois a vida pessoal desmorona, a vida familiar desmorona, a vida social, económica, em todas as áreas, desmorona, porque as pessoas não têm competência e não pertencem, espiritualmente falando, àquele local. E não são aceites, muitas vezes, pelos espíritos que lá estão. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que é bêbado. Há uma razão para ele ser bêbado. Okay? Aquele indivíduo recorre àquele vício para suprimir alguma coisa. Esse indivíduo, bêbado até à quinta casa, toda a vida bebeu, a partir do momento em que se entendeu por gente, começou a beber, porque o pai bebia, porque o avô bebia, porque o tio bebia, porque ali na zona onde ele vivia só era homem se bebesse. Bebia. Mas cá dentro, no seu interior, no seu íntimo, havia assim uma coisinha do tamanho de um grão de areia que lhe dizia assim: epá, beber nem é grande coisa. E aquilo nunca o deixou. Mas a pessoa bebia. Era levada a beber. A força das circunstâncias levava aquela pessoa a beber. E aquela pessoa acabou por se tornar um alcoólatra. Porque o álcool é a droga socialmente aceita. Então, aquele indivíduo morre. Né? Quando morre, morre bêbado. Porque ele era bêbado, infelizmente. O que é que acontece? Quando ele se apercebe, passado um determinado prazo, quando ele se apercebe do erro que foi o álcool, ele quer se redimir. E então o que é que ele vai fazer? Ele vai estar ali com um sentimento de culpa, que era bêbado. E aquele grãozinho de areia, lembram-se?
aquele grãozinho de areia vai se tornar num vulcão. E aquele bêbado vai se tornar num espírito profundamente revoltado. Quando aquele espírito se transforma num espírito profundamente revoltado, ele vai querer causar estrago em tudo quanto é lado. E ele vai querer vingar-se de todos aqueles que um dia lhe ofereceram um copo. Que um dia o fizeram morrer mais cedo à conta de uma cirrose, à conta de problemas que derivaram do álcool. Imaginem que aqui em Portugal, infelizmente, é clichê que o coveiro era bêbado e até o conhecia. Quem é o primeiro a apanhar? Que o agente funerário até o conhecia. Quem é o primeiro a apanhar? O espírito vai dizer assim: tu és um filho de uma grande puta. Porque em vida levaste-me à minha ruína. Levaste-me à minha... Tu és um filho de uma grande puta. Foste o gajo que enterraste o meu cadáver. Foste o último. E com catos ainda disseste: queres beber mais um último copinho? E então esse espírito vai se revoltar contra essas pessoas. O que é que vai acontecer? Essa pessoa, seja coveiro, seja o que for, agente funerário, o que for, essa pessoa que esteve envolvida naquela situação, que conheceu o espírito em vida e que ficou cá e que fez alguma coisa relacionada com o seu serviço funerário, essa pessoa nunca mais vai deixar de lembrar daquele morto. Essa pessoa, por tudo e por nada, vai dizer: epá, agora um copo ao Manel, caralho. Quando a pessoa der por ela, já o Manel bebe mais copos do que ele. Porque o Manel está a fazer o quê? Está-lhe a fazer o que ele próprio lhe fez em vida. Está a sucumbi-lo, está a destruí-lo no vício que o matou. É fodido, não é? Eu sei. E quando dizemos isto, dizemos centenas de casos, de situações que podem acontecer. O indivíduo morre. Está cá fora a mulher a chorar. Quando o espírito se apercebe, a mulher já o traía em vida. E depois vai ficar com o amante. Vocês estão a ver o que é que isso vai dar, não estão? Exatamente isso que vocês estão a pensar. Muitas vezes há casos em que a pessoa, o espírito, o que é que acontece? Se a mulher ainda tiver capacidade, o que é que o espírito vai fazer? O que morreu. Vai, aos poucos, dominando o amante. Aos poucos, tomando conta da sua vontade. Esse espírito vai acabar por ficar sobre o domínio, sobre o fascínio daquele espírito que morreu. E então ele vai semi-incorporar nesse espírito, vai voltar a ter relações sexuais com a própria mulher. Esse espírito vai induzir o amante a ter relações com a própria mulher. E ele é que vai ter relações fisicamente através do corpo do amante e vai engravidar e vai nascer como filho. E nessa hora, tudo pode acontecer. Às vezes pode vir curá-los. Pode vir fazer do pai que era bêbado, o amigo do corno, pode vir curá-lo. E o indivíduo deixar o álcool. Mas também pode vir matá-lo. Aqueles acidentes da vida
entre pais e filhos. Já pensaram no que é que pode estar ali? Por isso é que se usa uma expressão de meter cobras no berço. E essa expressão tem muitas perspectivas. A cobra pode ser o pênis, não é? Pois. Podemos estar a meter um inimigo no berço. O indivíduo que só nos quer fazer mal, porque nunca nos perdoou. Então, do ponto de vista espiritual, um cemitério é uma sociedade em que acontecem centenas de fenómenos. Se aquele cemitério não for cuidado, não for atendido, que é a palavra mais perfeita para definir isto, atender, aquele cemitério pode se tornar profundamente problemático. Quando um cemitério se torna profundamente problemático, quando um cemitério se torna um transtorno e vaza para fora energia que mesmo com todo o tipo de trabalho pode vazar para fora, porque há uma coisa: nós podemos prender um culpado, mas hoje em dia e desde sempre, nem sempre as pessoas que vão presas são culpadas, ou nem sempre a morte resulta numa paz verdadeira. Muitas vezes o amante mata o marido só para ficar com a mulher. Essa situação nunca pode ficar em paz. Por exemplo, um bêbado mata outro. Isto nunca pode ficar em paz. Um ladrão mata o outro e fica-lhe com uma casa, fica-lhe com um terreno, um negócio, uma coisa qualquer. Alguém mata alguém e usufrui dos bens da pessoa que faleceu. Isso nunca vai acabar bem. Nunca. Portanto, o espírito que morreu, o espírito que fica sem veículo, que fica sem corpo, sem forma de se manifestar, temporariamente, esse espírito não é culpado. Não é culpado de coisa nenhuma. E esse espírito, a nível espiritual, pode provar por A mais B que é inocente. E Deus não o pode proibir de vir cá para fora. Não o pode proibir esse espírito de clamar a todos os momentos da sua existência por justiça. Esse espírito tem o direito de vir cá fora corrigir o mal que lhe fizeram. Por isso é que muitas vezes encontramos cemitérios completamente desnorteados. E ao termos cemitérios completamente desnorteados, tudo o que estiver à volta está fodido, pá. É mesmo assim. Uma cidade que tenha cemitérios desequilibrados, fodeu. Uma cidade que tenha cemitérios não atendidos, não equilibrados, fodeu. Vocês que estão desse lado, vocês sabem disto. Vocês sabem que na vossa cidade, na vossa terra, no vosso país, vocês sabem que há ali um cemitério que à volta daquela cidade está tudo fodido. E que ninguém percebe porque é que foi. Mas depois, quando vamos a ver as pessoas que estão dentro do cemitério, era tudo gente problemática. E que, portanto, aquilo continua a vazar. Aquilo continua a deitar para fora. Aquilo continua naquele registro que a energia negativa entrou para dentro do cemitério, mas acaba por sair.
Porque não há controle. Não há controle. Ou seja, a espiritualidade tenta atuar ali, mas se as pessoas foram toda a vida problemáticas, se o avô era problemático, se o pai era problemático, o filho vai ser problemático. Então o que é que vai acontecer? Aquele cemitério vai ter 3 cadáveres, possivelmente sempre o mesmo espírito, ou pelo menos 2 em conflito. E aqueles espíritos, enquanto não se entenderem, enquanto não forem esclarecidos, enquanto não forem devidamente encaminhados e atendidos, aqueles espíritos vão sempre estar a criar confusão dentro daquele cemitério e fora, na sociedade em geral. Então é essencial que uma sociedade dê relevo ao cuidado espiritual. Dê relevo ao cuidado e ao atendimento dentro do cemitério. Por isso é que verificamos tanta vez cemitérios que têm capela, mas que nunca lá fazem nada. E a minha pergunta, o bruxo pergunta, essas capelas, na maioria, não todas, são católicas. Onde é que está o trabalho de caridade feito pela Igreja Católica nesses casos? Onde é que está a missa feita por memória e por elevação de todos aqueles espíritos que estão ali dentro? Onde é que está o atendimento fraterno devido por aqueles que se julgam e que se afirmam espirituais? Por aqueles que se julgam e que se afirmam sacerdotes? Por aqueles que se julgam e que se afirmam irmãos e irmãs em Cristo, na Igreja, no que eles quiserem? Onde é que está o atendimento fraterno àqueles espíritos que muitas vezes desencarnaram em profundo sofrimento e que nunca mais, desde o seu funeral, receberam um Pai Nosso e uma Ave Maria? Porque eles eram católicos. Pergunta, Sarugo, você atende espíritos católicos? Eu atendo todo o tipo de espíritos diariamente. Sarugo, quem é a responsabilidade desses espíritos? De quem é a responsabilidade de atender a espíritos católicos? É minha? Serei eu católico? Eu atendo todos os espíritos, porque para mim não há religião nenhuma que me impeça de fazer o meu trabalho. Mas a pergunta é, não são os católicos responsáveis por si mesmos? É uma questão de lógica. Não têm os católicos rituais próprios para atender aos espíritos católicos? Não têm todas as religiões uma parte ritual dedicada à área mortuária? Onde é que está o atendimento fraterno de todas essas religiões? Onde é que está o atendimento às almas? Para quê? Para quê? Para quê? Para que é que pomos cá fora aqueles sítios chamados das alminhas? Para não os atender? Para não ouvir? Para não fazer? Para não os representar? O que é que nós andamos aqui a fazer como seres humanos? O que é que nós representamos efetivamente?
um corte de cabelo, uma barba, uma profissão. Representamos tanta coisa externa. Mas o que é que nós, em verdade e em humanidade, representamos diariamente? Uma barbinha bem feita? Será que eu, que uso o nome de um descendente, será que eu, apresentado a esse descendente, no caso de não o ter conhecido, ou apresentado a esse descendente, ou esse ascendente, no caso de o ter conhecido também, será que eu, simplificando, tenha conhecido ou não o meu avô, a minha avó, o meu bisavô ou a minha bisavó, será que eu, se me apresentasse perante eles hoje, aqui e agora, eles teriam orgulho naquilo que eu sou, naquilo que eu represento, naquilo que eu faço? Não é se eles compreenderiam, porque as minhas escolhas são completamente diferentes das deles, mas será que eu sou digno de representar essas pessoas? Será que países, cidades, zonas geográficas não têm problemas porque os mortos, as almas, não estão em paz? Porque as pessoas não têm capacidade para os atender? Porque os cemitérios são mal cuidados? Por muito bonitinhos e por muito organizadinhos, ou não, que nós queiramos. O que é que nós queremos, afinal, parecer? Já diz o povo, a mulher de César não é preciso ser séria, é preciso também parecer. Mas nós começamos só a parecer sem ser. Tanta coisa, tanta época de aquário, vamos deixar de ter para ser e tal, blá blá blá. E esses espiritualoides da treta, onde é que está a vossa raiz? Onde é que está a vossa raiz? Onde é que vocês respeitam? Onde é que vocês respeitam o sangue, o ADN que carregam? Onde é que vocês respeitam? Eu dou-vos um exemplo. Pessoal. Não sou católico. Não sou. No entanto, não tenho problema absolutamente nenhum em atender espíritos católicos ou de qualquer religião. Não é? Em Portugal, maioritariamente, espíritos católicos. Não é? Desde há muito tempo para cá. Agora está a começar a mudar, porque estamos a ser invadidos. Essa é que é a verdade. Mas bem invadidos, porque nós também invadimos lá fora. Portanto, eles estão a voltar a vir ter com os carrascos que os invadiram. Está certo. Para mim, está certo. Eles estão a exercer o direito de justiça que merecem. No entanto, porquê que os católicos não tomam conta dos seus próprios espíritos? Se somos um país maioritariamente católico, porquê que não temos, tirando o Dia dos Finados, já repararam que só as famílias é que vão ter com os finados? Só as famílias. Temos muitas vezes uma igreja, uma igreja, uma capela, o que for, um templo, qualquer, não importa. Temos muitas vezes um templo de representação católica ou de outra confissão, de outra religião qualquer, e em que no dia, nem que fosse só no Dia dos Finados, havia
nem que fosse só no dia dos finados, havia de haver uma missa, havia de haver uma lembrança por parte daqueles que, estando dentro de um templo católico, sabem perfeitamente que a manutenção daquele espaço é feita muitas vezes por famílias que generosamente contribuem para aquele templo, por famílias que generosamente contribuem com o seu voluntariado. Onde é que isso está? Estamos em setembro. Será que em novembro eu vou ver todas as capelas aqui da minha região com as portas abertas, ao menos? Para apanhar ar? Uma velinha acesa naqueles altares? Dentro daqueles cemitérios, será que haverá algum sacerdote que vai ir ali, durante 5 minutos que sejam, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, por todas aquelas almas que ali estão? Ou será que depois da morte e depois da não possibilidade de prestarmos um contributo financeiro donativo, será que depois disso já não somos ninguém, já não somos nada? Já não precisam de nós? Muitas vezes os cemitérios estão ao mais perfeito abandono e dão problemas à conta disso. Os que têm capelas então, pior. Porque é suposto ter ali aquele altar, aquela representação, aquele gerador. Um altar é um gerador de energia. É para isso que eles servem. Em todas as religiões. São geradores de energia. Então, os cemitérios, a nível espiritual, estão ao mais profundo abandono em muitos sítios. Mas isto é o porquê, breve, muito rápida, muito superficial, de muita coisa que acontece ali dentro. Porque há, no fundo, uma falta de atendimento, uma falta de lembrança. E às vezes, muitas vezes, tantas vezes, mais vezes do que seria de esperar e do que seria desejável, encontramos locais ao mais perfeito abandono. E entramos ali dentro e está tudo organizado. Aparentemente. Mas depois verificamos as pessoas que dão a sua vida ao trabalho no setor funerário e verificamos que elas estão exatamente a fazer isso. A dar a sua vida ao setor funerário porque estão a ficar completamente desvitalizadas, sem o mínimo controle, sem a mínima precaução, sem a mínima educação espiritual que seria necessário para alguém que faz este tipo de trabalho. Portanto, quando vocês virem um cemitério, não vejam o local de morte, vejam o local de vida, de continuação.